Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e seguimos comentando cada um dos episódios da quinta temporada de The Chosen e hoje com o meu episódio favorito da temporada, o episódio 4, intitulado A Mesma Moeda. Vamos lá? Mais uma vez começo o episódio com uma cena da ceia e o destaque aqui vai para uma tradição que eles colocam em prática aqui, que é o recitar do Daieno. É como se eles estivessem falando coisas que Deus fez pelo povo judeu, mas que se ele não tivesse feito outras coisas, ainda assim teria sido suficiente. If he had brought us out from Egypt and not carried out judgments against them. It would have been enough. If he had carried out judgments against them and not destroyed their idols, it would have been enough. Mas assim, né, tá os 12 ali falando que teria sido suficiente, mas para um deles eu diria que não teria sido suficiente não. No final, o Tiagão ainda acrescenta uma estrofe no Daieno, falando ali do seu próprio coração e do quão grato ele era por o Messias ter se revelado no tempo deles. Um outro detalhe interessante da cena é que João pergunta aos cochichos para Jesus sobre quem iria traí-lo e Jesus responde falando algo no seu ouvido e então compartilha o pão com Judas. E aí João fica chocado com a revelação e Jesus confronta ainda Judas, né, com algumas palavras ali e Judas sai da casa. E aí a cena termina do mesmo jeito que começa a cena do episódio anterior. De volta ao presente, a gente vê que Áticos está de olho em Cáfne e inclusive outras pessoas também percebem o que o pai da Ramá está tentando fazer ali, né, instaurando o caos no meio do povo judeu. A Maria, que tinha saído para procurar ajuda, lembra? Ela pergunta pelo Yusuf para o Shimuel. E o Shimuel confronta ela com um monte de palavras ali e diz inclusive que Jesus tinha se sentenciado à morte e sai em direção ao Sinédrio. Ela até encontra o Yusuf, mas ele também não consegue ajudar ela na hora ali, ele também tem que ir pro Sinédrio para tentar resolver a situação por lá. Em seguida a gente vê uma cena com Judas demonstrando todo o descontentamento dele com a resposta de Jesus sobre os impostos, né? Porque a expectativa dele é que Jesus ia peitar Roma e não pagar imposto para Roma. Só que o Pedro confronta ali Judas dizendo que Judas até cria no poder de Jesus, mas ele parecia não crer que Jesus sabia o que ele estava fazendo e que as ideias do Judas estavam sufocando a sua fé. He chose each one of us for a reason. Maybe mine is to... No, that's you again. That's your ideas. A gente vê então uma conversa entre o sumo sacerdote, que é o Caifás, e o Guedera, que é o líder dos saduceus, e eles estão falando sobre prender Jesus, mas que eles estão preocupados com a possibilidade de um motim, né? Que se eles fizessem isso de forma pública, ia acabar gerando uma revolta ali e atrair Roma para a situação que ia atacá-los. Então, Caifás pretende fazer isso na calada da noite, de forma discreta, para ninguém ver. Só que para isso ele ia precisar saber onde Jesus ia estar, o que era algo difícil de saber, porque às vezes nem os discípulos sabiam, né? Enquanto isso, na casa em que eles estão hospedados, Jesus tem uma conversa muito interessante ali com João, né, usando de uma história que está representada ali na parede da casa da moça, e João revela que ele entende que porque a humanidade faz as coisas do jeito que ela julga certo, que parece certo para ela, ela acaba sofrendo consequências e que dentre essas consequências parece que eles iam acabar perdendo Jesus. It's going to cost us. You're paying attention. Things are going to change, aren't they? Jesus parece confirmar para João que ele estava entendendo melhor as coisas mesmo, mas que ele perdoaria eles e que o espírito dele nunca os abandonaria. No Sinédrio você tem as duas principais escolas, né, a do Shammai e do Shimon, e eles pedem para o Caifás esperar do lado de fora, porque eles não querem que ele interfira na votação, né? E eles estão ali votando sobre o que eles realmente acham que precisa acontecer em relação a Jesus. O Shimuel, inclusive, sugere que matem Lázaro, né?
que é uma ideia que veio lá de Pilatos, certo? Que acabou chegando no ouvido de Shmuel e que ele propõe aí na reunião, mas não é bem recebido também, porque Lázaro, querendo ou não, era um cidadão judeu, enfim. Do lado de fora, você tem alguns outros fariseus conversando com Caifás sobre o Ananos, o filho do Anás, que era o sumo sacerdote anterior e que é sogro do Caifás, e que foi deposto do cargo de sumo sacerdote por Roma porque ele acabou matando um adversário político dele, o que ele não tinha autoridade para fazer. Mas você percebe que é meio que a mesma coisa que vai acontecer aqui, né, com Caifás. A gente vê também uma conversa entre Jesus e Judas, e é legal ver que Jesus recebe Judas de braços abertos, sorrindo, numa boa. Só que Judas começa a fazer uns questionamentos ali para Jesus, Jesus dá umas respostas que Judas não gosta, e aí Judas sai dali e Jesus começa a chorar, porque ele sabe, né, os eventos que isso desencadearia. Tem duas frases nessa conversa aí que me chamam muito a atenção. A primeira é quando Jesus diz: And if I don't do whatever big thing you've imagined I should do at this time, will you still believe? Veja, a gente espera que Deus faça tudo conforme as nossas expectativas, né? E depois, Who you belong to? Who has your heart? o que revela que as nossas atitudes é que respondem essa pergunta de forma autêntica. Judas diz com as suas palavras, né, que o seu coração ainda pertencia a Jesus. Mas é claro que a gente sabe que isso não era verdade. É uma cena muito legal porque ela nos leva a nos questionarmos. Será que a gente realmente está querendo seguir Jesus? Ou a gente está seguindo um Messias que a gente inventou na nossa própria cabeça? Que vai fazer as coisas conforme as nossas expectativas, do jeito que a gente acha correto. Enquanto as mulheres estão ali conversando, a Maria Madalena entra dizendo que eles precisam fazer ali as malas rápido porque eles precisam ir para Betânia, e o Pedro confirma dizendo que eles vão lá visitar a mãe de Jesus. O Judas segue por todo o caminho indignado, não só com Jesus, mas com todos os discípulos ali, dizendo em alta voz como aquilo era uma grande perda de tempo, e ele vê Jesus amaldiçoando a figueira. Quando eles chegam em Betânia, Jesus orienta os homens a ficarem de guarda, atentos ali, né, porque ele tá meio temeroso pela vida do Lázaro, afinal tinha muitas pessoas que gostariam de vê-lo morto de novo. E enquanto isso, ele tem um momento especial junto com as mulheres à mesa, meio que celebrando a Páscoa de forma antecipada com elas, já que ele não ia poder passar esse tempo junto com elas na quinta noite. E aí a gente vê uma das cenas mais lindas dessa temporada, na minha opinião, em que Jesus dá uma boa palavra para cada uma delas de uma forma leve, descontraída, e aí elas respondem a isso com um daieno que elas criam com as suas próprias palavras, é um daieno especial. Elas não usam as falas do poema lá original do daieno, elas vão falando coisas que eram verdadeiras na história delas, né? Uma adoração muito autêntica sobre o que Jesus fez na vida de cada uma delas. E cara, os escritores mandam muito bem nessa cena, porque a última mulher a falar é a Joana, e o que ela diz é algo muito fácil da gente como espectador se identificar. If you would have defended Mary of Bethany, but not given meaning to my life, which had been so unhappy and unfulfilled, by letting me support and participate in this miraculous family that I do believe will change the world. É como se nós fôssemos colocados ali dentro da cena, no lugar dela, como se as palavras que ela está proferindo fossem as nossas palavras para Jesus. E a cena, ela é tão forte que a vontade que dá é de separar tudo e ir adorar Jesus. Mas após essa cena, a gente ainda tem o desfecho do episódio, que é Maria Madalena saindo da casa e pegando a estrada de volta para Jerusalém. Apesar de Jesus ter dito para ela e para as demais mulheres que elas deviam ficar longe dele nos próximos dias, porque ela sabe que Jesus está indo para sua morte e ela ainda está tentando fazer alguma coisa para impedir isso, né, procurando a ajuda de alguém
Então ela segue para Jerusalém com essa expectativa. E aí, você gostou desse episódio tanto quanto eu? Como que você se sentiu nessa cena aí do Diana das Mulheres? Então recomenda aí pra galera, porque você tem que concordar comigo que depois de um episódio como esse, todo mundo tem que ver The Chosen.